Queridos irmãos e irmãs, hoje nós já estamos no 10º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela nos faz um grande questionamento sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a nossa liberdade. Na Bíblia, no livro do Gênesis, nós temos duas histórias, dois relatos de como o ser humano foi criado. Eles foram escritos em épocas totalmente diferentes, em lugares diferentes. O primeiro relato que a gente conhece mais é o capítulo 1 do livro do Gênesis, onde Deus em cada dia ele foi criando. Deus fez a terra, o firmamento, até o dia que ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O outro relato é que o homem veio do pó da terra, do barro, Adamá, e dali ele foi criado. Nós estamos aqui diante desse segundo relato, onde o ser humano se encontra num paraíso, num jardim. E Deus havia dito que ali tudo pode, como nós. Nós temos uma liberdade, um livre-arbítrio que tudo pode. Se quiser deixar assim mais claro, a gente vai lá em São Paulo, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ali o livre-arbítrio é o que regia o dia a dia dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tudo eles podiam. Deus deu apenas uma ordem para eles: não comam dessa árvore, da árvore do conhecimento. Não é de maçã não, viu? Na Bíblia não tem maçã. Não comam dessa árvore, somente isso. E a leitura que nós estamos ouvindo hoje, Gênesis capítulo 3, é logo após o ser humano ter transgredido o que Deus havia pedido. Então a leitura está falando da onde vem a origem do mal. Vem do pecado, vem do mau uso do nosso livre-arbítrio. Achar que nós podemos tudo. Veja, o maior anjo, que é um anjo de luz, Lúcifer, queria ser como Deus. Por isso que São Miguel significa quem como Deus, que é quem vai guerrear contra aquele que queria ser como Deus. Lúcifer foi expulso. Outro momento em Gênesis ainda, o ser humano quer construir uma torre de Babel para chegar, para dominar os outros, ser como Deus. Foi destruído, ficou perdido. E essa leitura também, o início dela é um dos encontros mais bonitos de Deus com o ser humano. Ela começa dizendo que Deus estava procurando por Adão. Ela começa dizendo assim: onde tu estás? É Deus que procura o Adão que se perdeu, que se escondeu, que ficou com medo. Deus poderia ter abandonado, não, ele foi procurar. Onde tu está? E é assim que Deus faz com a gente. Quando a gente se perde no pecado, quando a gente se perde nas coisas erradas, a gente até não vem mais, às vezes na igreja, com vergonha, e Deus vai lá te procurar. Ele dá um jeito de usar da sua onipotência e te procurar, através de alguém, através de sinais. Onde tu está? Ele procura a gente que está perdido. Caim, onde está o teu irmão? O que
Ele responde: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Mas Deus pergunta para ele. Ao perguntar, está dizendo o que para Caim? Você vai prestar conta também do cuidado que teve com teu irmão. Onde está o teu irmão? José do Egito, Gênesis capítulo 37. José estava procurando os irmãos. E alguém pergunta para ele: quem você procura? Quem você procura, José? Estou procurando meus irmãos. E assim Deus faz com a gente, nos procura. E aí Adão, ele, na primeira leitura, ele responde que ele ouviu a voz, mas se escondeu. Olha que interessante. O Adão sabe que Deus está procurando ele. Ele ouve a voz de Deus. Às vezes é assim com a gente. A gente ouve, sabe e se esconde. Adão ouviu a voz, se escondeu, melhor, com medo, porque estava nu, se escondeu. Então, se a gente vai deixando, o medo vai tomando conta, a nudez, e a gente se esconde. E aí, Deus pergunta para ele: então você comeu do fruto que eu proibi? Porque se você está nu. E ele disse assim: não, foi a mulher que me deu. A mulher que o Senhor me arrumou, que me deu o fruto. E aí ele pergunta para a mulher. Deus pergunta à mulher. E ela diz: não, foi a serpente que me enganou. Só não pergunta para a serpente, porque aqui a serpente, ela simboliza a sedução, o engano. Ela simboliza o diabo que nos engana. Então aqui a gente vê um ser humano, tanto o homem como a mulher, que não assume a responsabilidade, sempre é do outro. É igual alguém que vai fazer uma má confissão, confessa tudo. Eu sou assim porque fulano foi assim comigo. Nunca fala de si. Porque o outro é assim, porque o outro não chega na hora, porque o outro fez isso. E aí você pode chegar no final e perguntar: mas qual que é o seu pecado? E a pessoa pensa que confessou, falou de todo mundo, mas não falou um pecado dela, não falou do egoísmo que ela teve, não falou da raiva que ela sentiu. O outro pode ter causado, mas quem sentiu fui eu. Então eu senti raiva, eu fui egoísta, eu fui maldoso, eu quis me vingar. Essa é a confissão. Eu falo de mim. Ninguém vai poder ser santo falando do outro, se justificando que tudo que eu tenho de errado é por causa do outro. A santidade começa quando eu falo de mim, eu assumo, fui eu que errei. Eu quero ser melhor, fui eu que errei, porque Deus está me procurando, Ele quer me levantar. O Adão coloca a culpa na mulher. Está aqui o fruto da árvore, eu sou obrigado a comer? É me oferecido. Quantos pecados é oferecido para a gente todo dia? Desde quando a gente levanta até na hora de dormir, todo dia, um monte. Quem escolhe comer ou não comer, pecar ou não pecar, sou eu. O pecado é do outro, ele tem um pecado, porque ele está me oferecendo. A gente também peca, porque a gente leva os outros no pecado. Mas quem escolhe, sou eu. Adão e Eva são mau caráter, não assumem o seu erro, mas mesmo assim Deus está procurando onde tu estás. E a serpente, que é enganadora, ele diz que ela será condenada, ela vai rastejar. Então a mulher, já símbolo daquela que ainda nem existe,
A mulher, que símbolo de Maria, pisará na cabeça da serpente. E Deus diz assim: há uma inimizade, dizendo para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência do mal, do pecado, e a descendência dela. Se nós somos descendentes de Maria, porque Jesus disse na cruz: filho, filha, eis aí a tua mãe. Então nós somos a descendência dos filhos de Maria. Então há uma inimizade entre os filhos de Maria e aquilo que não é de Deus. No Evangelho de hoje, nós estamos no comecinho do livro de São Marcos. Ele acabou de escolher os apóstolos e ele diz assim: Jesus voltou para casa com os discípulos. Os discípulos então moram com Jesus. O lugar normal para esse povo de se reunir para escutar era a sinagoga. Só que na sinagoga tem regras, tem que ser judeu para entrar, em alguns lugares tem que ser iniciado. Se é uma pessoa que todo mundo conhece, que é um pecador público, não pode entrar, porque pode me contaminar. Jesus voltou para casa, muito provável que seja em Cafarnaum. Cafarnaum fica aqui na Galileia, onde ele faz a missão. Então aqui, quando você ouvir na Bíblia que Jesus está numa casa, é que ele está querendo dizer: o novo lugar da evangelização, da catequese, da acolhida das pessoas é a casa. Jesus faz da casa o lugar de oração. Vou resumindo: na casa Jesus acolhe todo mundo, quem tem pecado, quem não tem, todo mundo, porque nele quem fica ao seu redor é transformado. E aí, nesta casa, o pessoal ficou sabendo que Jesus estava lá e de repente apareceu uma multidão, muita gente sedenta de Deus, procurando por Deus. Dizem que eles não tinham tempo nem de comer. Olha só quantas pessoas necessitadas, não é de comida, necessitada de Deus, eles não tinham nem tempo. E aí, quando os parentes de Jesus souberam que ele estava lá, provavelmente os parentes ali de perto, de Nazaré, onde ele cresceu, saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Ontem eu brincava assim na missa, Aparentada em todo lugar parece que é a mesma, Jesus começou a ficar famoso, os parentes aparecem. Quando Jesus está rezando, não aparece ninguém. Agora, Jesus começou a curar, ficou famosinho, aparentada veio tudo, Mas aqui é no sentido que eles querem prendê-lo, como se fosse colocar numa camisa de força. É igual aquele do Evangelho, Era cego e ninguém queria que ele ficasse enxergando. Ou seja, os parentes estão preocupados porque Jesus está criando problema. Ele está se envolvendo com pessoas que a sua família não se envolvia, com pecadores, com pobres, com prostitutas, com gente que ninguém tocava na carne. Ele toca, ele acolhe. Então os parentes estão preocupados com a sua reputação. Vamos prender logo esse Jesus, vamos isolar ele, porque daqui a pouco vão falar assim: é parente daquele louco, então vamos dar um jeito nele. Aí vem outro grupo agora, a situação já está ruim com os parentes, agora vem lá de Jerusalém um grupo enviado. Olha, saiu de Jerusalém para vir aqui na Galileia e em Cafarnaum. É os mestres da lei. E eles falam para Jesus que ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul.
Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Colocar o demônio nas coisas que Deus faz. E eles então dizem que Jesus está possuído por Beelzebul. Em uma cidade filisteia, em Ecrom, é onde se cultua esse deus Baal, Beelzebul, príncipe dos mosquitos, das moscas, príncipe Baal. E é isso que eles estão dizendo de Jesus. Jesus então, para responder, ele vai responder em parábola. E ele diz assim: como que é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se, se destrói. Então como é que Jesus está expulsando por Beelzebul? Como é que Satanás vai expulsar por Satanás? Vai fazer mal para si mesmo. E aí Jesus diz assim: ninguém pode entrar na casa de um homem que é forte para pegar os seus bens sem antes amarrá-lo para depois assaltar. O diabo, ele faz assim com a gente. Quando ele vai nos assaltar, ele nos amarra, pega a gente na nossa fragilidade, engana, traz aquilo que a gente sabe que é gostoso. E quando ele nos amarra, não pensa que ele coloca algema, corda, não. Nós somos amarrados às vezes invisivelmente, né? A gente acha que está livre. Quem é Jesus aqui? Jesus é o homem mais forte que Satanás. É aquele que nos desamarra, nos liberta das amarras que esse homem tenta nos prender para nos assaltar, para tirar nossa liberdade, para tirar nossa vida. E Jesus diz assim: tudo vai ser perdoado aos homens, os pecados, as blasfêmias, tudo vai ser perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Como pecaram os mestres da lei em dizer que Jesus estava possuído por Beelzebul. Ou quando nós não confiamos, não acreditamos que Deus é maior que o nosso pecado. E a gente fica dando desculpas, situações. Não, Deus pode. Eu não posso achar que Deus não pode me perdoar. Isso seria uma blasfêmia. Deus pode tudo. Ele é maior do que tudo isso. Nesse momento, chegaram a mãe de Jesus e os irmãos. Jesus estava no centro, reunido, e em volta dele estava sentado toda aquela gente ouvindo Jesus. Jesus no centro, o povo ao redor dele. E alguém vai lá para acolher a mãe de Jesus e os irmãos e volta a falar para Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus aproveita essa fala. Se for você que foi lá chamar eles, eu digo para você, da próxima vez, não precisa vir dizer para Jesus que eles estão lá fora. Se é você que vai chamar, melhor dizer para Jesus, já chama logo para entrar. Fica esperando. Olha, vocês querem conhecer Jesus? Entra também. Fica ao redor dele para escutar. Jesus aproveita essa pergunta, melhor, esse dizer dele: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele disse isso, todo mundo ouviu. Então Jesus aproveita para fazer uma catequese e pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Não é que Jesus está falando de Maria pela fora, mas está dizendo para nós pensarmos. Jesus cria uma nova família, que não é feita por laços de sangue. A família de Jesus é feita pelos seus seguidores. Quem está do teu lado é teu irmão, é tua irmã. Nós não podemos ficar lá fora. Quem está lá fora tem que entrar. Para fazer parte da família de Jesus, não é lá fora, é ao redor de Jesus. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos?
todo aquele que faz a vontade de Deus. Esse é minha mãe. Por quê? Mãe não é quem gera? Essa é minha mãe, porque está gerando Jesus para o mundo. A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.